Quem somos de verdade? O avatar ou uma consciência? Aparentemente, muitos sabem a resposta, mas ela pode ser um pouco mais complexa do que simplificamos e ainda mais interessante do que pensamos. Saber como o ser humano é concebido é uma coisa, mas pode ser que ainda não tenhamos entendido de onde vem a alma, a consciência que irá habitá-lo. Vamos abordar esse tema com algumas desvelações bem interessantes. A questão de quem somos e o que somos ainda causa bastante confusão, e a maioria dos seres humanos de superfície nem imaginam. Ou se imaginam, tem em mente uma explicação mais religiosa e não dá todos os detalhes da real formação. Vale a pena abrir a mente para essa informação e trabalhar para sua conscientização, de torná-la conhecimento, isto é, colocando na prática. Trata-se de uma explicação considerada pela linha mais da espiritualidade e não dos conceitos básicos espíritas ou católicos. Veja você, somos uma consciência ilimitada, criada pela fonte divina como um átomo semente divino, um fractal do Criador primordial. E cada átomo semente ou mônada se dividiu em 12 superalmas, depois em mais 12 ainda superalmas. Na sequência, cada superalma se dividiu em almas e essas, por sua vez, em fractais, para poder chegar aos mundos inferiores. Portanto, quem está encarnado como um ser humano na Terra é um fractal de alma, ou seja, uma minúscula parte de uma consciência monádica. Então, uma mônada pode ser comparada a uma árvore, com raiz, tronco, galhos, folhas, flores, frutos e sementes. Tudo é parte de uma mesma essência, mas vamos dizer que na verdade é uma consciência única, dividida em partes. A consciência ou alma encarnada num corpo físico na Terra é a menor partícula dessa consciência, por isso a sensação de que ela tem é que não pertence à mônada. Então, o plano divino que tudo cria e conduz proporciona a essa alma, essa consciência, possa se libertar da matéria de tempos em tempos. Isso com a finalidade de expandir a sua consciência o suficiente para lembrar quem ela é. Então, vai também lembrar de todas as suas experiências anteriores e ao mesmo tempo conhecer um determinado tempo futuro, a fim de decidir os próximos passos. E esse é o espírito, o nosso eu superior, a nossa consciência, como eu prefiro falar. Quando se fala que fomos criados à sua imagem e semelhança, não é a do avatar do corpo físico, mas da consciência, criada à imagem e semelhança do Criador. Pois ele próprio é uma consciência, a própria fonte, que é de fato tudo que existe no cosmos infinito. Ele é a árvore que criou todas as sementes, e todos nós somos sementes. E cada semente contém a fonte criadora e é a fonte criadora. Então, o fractal é a menor parte de uma consciência que ainda pode retornar para a sua versão mais elevada, sem perder por completo a sua ligação monádica. Mesmo submetida ao véu do esquecimento nesse momento, ela vai ascensionar quando viver todas as suas experiências aqui nesse planeta. Foi dito que estar no mundo de dualidade é o ponto mais distante que uma consciência pode experienciar a vida. Hoje, começamos a compreender que esse é este ponto onde a razão ainda acompanha a consciência, mesmo submetida aos véus, mas ainda não é o ponto mais distante da fonte. E justamente é para onde partes das consciências têm a permissão de ir criar, aprender e evoluir. E ao término das nossas experiências, as consciências, são integradas às nossas versões de alma mais elevadas. E veja só que interessante, uma vez que cada uma das experiências nossas chegam lá, elas são integradas também ao todo, pois que cada espírito é parte da consciência maior, uma única fonte, ou seja, o próprio Criador, nós. Mas eu acho importante e essencial agora falar sobre potências. Eu acho que falar sobre mônadas, superalmas, almas, fractais e alma é um pouco subjetivo. Então vamos ao exemplo mais fácil, bem, dentro da nossa compreensão. E lembre-se sempre que não há hierarquia, e sim fractalização. É como imaginar uma árvore, não há hierarquia, e sim tudo faz parte dela. Assim, a raiz, o tronco, o galho, as folhas, frutos e a semente que está no fruto é tudo a árvore. Então vamos lá. Imagine que uma fonte criadora primordial que para se autoconhecer, ou seja, qual for o objetivo dessa
fonte criadora primordial criou a partir de si um fractal dela. E esse fractal dela é uma potência criadora de universos. Vamos pegar agora apenas uma dessas potências, um universo que se fractalizou em galáxias. E essas potências, essas consciências galácticas, se fractalizaram em consciências solares e depois em consciências planetárias. E veja bem, por que eu estou usando o termo de fractalizou e não fragmentou? Veja você que conceitualmente, quando se fragmenta, repercute como se fossem tirados pedaços, fragmentos de objeto e tornam assim uma parte isolada e sem forma. E a definição de um fractal é um objeto geométrico que pode ser dividido em partes, cada uma das quais semelhantes ao objeto original. Isto é, o fractal contém dentro de si cópias menores deles mesmos. Então, fractalização remete à ideia de que cada fractal tem as mesmas propriedades que o principal. Então agora imagine uma consciência potencial, uma potência geradora de almas, de consciências. Ela usará avatares que foram criados para que experienciassem o mundo tridimensional que vivemos. Então, para ficar ainda mais didático, imagine que o avatar é um carro usado como táxi e o motorista do carro é a mente. Então, a consciência é o passageiro que se torna testemunha do caminho que o carro faz, com a condução, a direção do motorista para chegar a um determinado lugar. A consciência está no táxi, testemunhando as experiências, os sentimentos, as emoções que cada curva, cada aceleração e cada freada gera. Ocorre que foi a consciência que decidiu, antes de usar o táxi, qual carro ela desejava, isto é, a potência do carro, a marca, o modelo, os acessórios e a cor. Escolheu também o motorista e as experiências de vida que ela teria, com base no que ela precisava experienciar nessa viagem específica. Então, esse corpo, o avatar, tem uma mente, uma consciência que assiste e testemunha a vida. E veja que essa consciência é um fractal da fonte criadora e tem a mesma potência de todos os fractais. Então vamos lá continuar com mais algumas informações agora que já definimos o avatar e a consciência. Os fractais são gerados constantemente pela fonte criadora e consequentemente em toda a cadeia de fractais. Então o que não falta são consciências para os avatares. Então dá para imaginar a potência de um fractal que está em um avatar? Só que o avatar não consegue expressar essa potência. E aí vem a pergunta, e por que isso acontece? O avatar deveria expressar essa potência, mas na sua criação foi programado por DNA para que não acessasse toda essa potência. Aliás, as nossas ferramentas da nossa potência que poderiam ser usadas pela consciência foram anuladas, calcificadas à criação e contidas pela quarentena implantada há cerca de 26 mil anos. Então, com a nossa evolução, deveríamos acessar cada vez mais a nossa consciência e a nossa potência. E veja que além das limitações da criação, certos seres criaram contramedidas no planeta para evitar a nossa evolução e despertar. Então, além dos limites que eles colocaram na nossa criação, eles criaram também uma grade energética que envolve o nosso planeta e que é física, isto é, resultado no equipamento que gera essa grade energética e nos mantém aqui como estamos hoje. Mas nada eterno e definitivo em todos os sentidos. A nossa evolução já foi programada para ocorrer pela fonte criadora. E nada e ninguém tem o poder de mudar isso. E há também fatores que podem auxiliar nessa evolução e um deles é a transição planetária. Essa transição planetária mudará as frequências terrestres e impulsionarão os seres humanos a um novo patamar. Bem, veja, nem todos, pois é de livre escolha do livre-arbítrio, estar em uma frequência mais acima ou abaixo e aproveitar essa aceleração terrestre ou não. E como a fonte criadora primordial é justa e muito justa, olha, para aqueles que estão adormecidos e controlados pela grade planetária de controle de dominação de seres da superfície, no físico, ondas de energia estão sendo enviadas pelo Sol central. Isso para que todos tenham a oportunidade para atingir uma maior frequência energética para despertar o maior número de seres humanos possíveis. Mas cada um tem a sua necessidade de experiência e criou antes um planejamento para isso. Então pode ser que algumas delas escolheram ir para outros orbes e não aproveitar essa experiência de quinta dimensão que estaremos vibrando em breve. E como eu falei que tudo é sempre justo, será respeitada cada decisão de cada ser, seja essa decisão qual for.
E isso será válido para mim, para você e para todos os seres que aqui estão, inclusive as almas gêmeas. E falando nisso, o que se chama de alma gêmea são os fractais que fazem parte da mesma mônada e super-alma e têm assim a mesma linha de criação. E essas almas podem estar em um avatar aqui nesse planeta, mas vivendo em outras épocas, outros tempos ou outros países, ou ainda estarem temporariamente em outra dimensão. Olha, eu acredito que seja possível o encontro de almas gêmeas, que pertencem à mesma mônada, mas o objetivo principal sempre será respeitado, a necessidade para que cada uma veio aqui. Então o que vale é a necessidade de experiência de cada um, independente se for alma gêmea ou não. O simples fato de encontrar alguém que tem os mesmos objetivos e uma grande similaridade de fatores experienciais não quer dizer que seja uma alma gêmea, apenas representa uma necessidade de ambas as consciências nesse momento em avatar. Veja, não necessariamente que seja porque é da mesma mônada, mas sim da mesma necessidade de uma experiência compartilhada por essas duas consciências. Então, na minha visão, ser uma alma gêmea será indiferente para as experiências que cada consciência necessita. Veja, ocorre o mesmo com dois irmãos que nascem juntos na mesma família. São gêmeos, mas por mais que pareçam iguais, cada um tem as suas necessidades. E mesmo parecidos fisicamente, não necessariamente são iguais. Há muitas similaridades, mas diferentes necessidades de experiência. Eu sei que esse conceito tira um pouco do romantismo e da ideia disseminada de estar como alma gêmea no sentido conceitual que se conceitua hoje. Mas continua romântico se considerarmos que encontrar alguém com tanta similaridade não deixará de ser uma experiência especial. Com alguém considerado alma gêmea ou não alma gêmea, estamos aqui pelas experiências que necessitamos para evoluirmos, nos reconhecermos e conscientizarmos como um fractal do Criador primordial. Afinal, tudo o que importa somos nós mesmos e a nossa evolução. Importante, quando alcançarmos isso, elevaremos todos à nossa volta. Pois, se somos todos fractais da mesma fonte, somos todos um só corpo, somos todos apenas um. Um grande abraço, saúde, sucesso, presença e até o próximo vídeo.